Gratidão. E aqui falando sobre as leis, né, as leis terrenas, entendendo que tudo no universo, todos os planetas, todas as formas de vida são regidas por leis. Então, a lei principal da superfície dessa Terra, as leis principais, elas estão em mudanças, estão acontecendo mudanças nessas leis. Por quê? Justamente nós estamos transitando de uma vida superficial, de superfície do planeta, uma vida basicamente voltada para o nascimento, para a morte, aquela história de reencarnação, né? As leis que regem a natureza, as leis naturais e essas leis superficiais, né, do planeta. Então, essas leis, elas passam a sofrer alterações com a mudança da energia do planeta de quinta dimensão. Então, o objetivo dos comandos, o objetivo de toda essa transição, de todos esses processos, é implantarmos na superfície da Terra uma vida sagrada, consagrada, consagrar a vida da superfície da Terra. Então, isso significa o quê? Significa unir os seres, novamente, reintegrá-los à sua fonte para fazer uma experiência de quinta dimensão numa superfície do planeta. Então, uma humanidade de superfície, podemos considerar terceira dimensão, essa que passou, ela separou o céu, né, o céu da Terra. Então, ela quis separar nosso eu superior da nossa fisicalidade. Então, em linhas gerais, as leis da superfície, elas foram baseadas em que a gente nasce, morre, vive, né, linearmente. Então, existe uma lei de espaço-tempo, ou seja, eu não estou no agora, eu estou num espaço-tempo que amanhã eu vou ver, depois eu vou ver, aquela linearidade. E isso tirou o ser do seu estado de presença. Então, esse foi o principal o agravante, digamos assim, de percepção, que retirou a percepção do ser da realidade interna para experienciar e viver uma vida externalizada, então onde eu vou fazendo tudo lá fora e esqueço que eu sou a fonte, eu sou a abundância, que eu sou um ser divino que tem que comandar a minha vida externa. Então esse movimento, né, das leis da superfície da Terra levaram o ser a criar toda essa ilusão das formas e a separá-lo, né, como a gente chama o céu, a sua capacidade superior, a sua mente superior, seu veículo, da sua fisicalidade aqui, vivendo a experiência. Então, para eu viver uma experiência de quinta dimensão, eu tenho que ter uma consciência, um nível de consciência mais elevado para fazer essa experiência. Então, as leis de superfície, elas foram só baseadas nesse espaço-tempo e nessa vida, como se ela fosse uma coisa que você começa aqui e vai até, aí acabou, não tem mais nada. Então, elas desconsideraram a consciência, assim como desconsideraram a alma, o espírito, né? Que a vida é uma vida espiritual numa experiência física. Então, o que é essa luta levou a todo um mecanismo de destruição, porque os seres brigam para se manter nessa superfície. Então, uma civilização evoluída normalmente não tem vida de superfície. Então, é como aqui no próprio planeta, que se tem vida mais evoluída, que são as civilizações intraterrenas. Então, são civilizações que não estão exteriorizadas aqui na superfície, porque elas estão num outro nível vibracional, num outro nível de consciência, e elas ancoram e ajudam nós, né, ajudam os seres de superfície para se elevarem. Então, muitos seres vêm para a superfície, fazem trabalhos, muitas vezes ninguém nem sabe quem são esses seres, para ajudar a elevação de frequência da superfície. Então, a vida intraterrena já é uma vida evoluída, né? Onde justamente eles estão interiorizados e as cidades estão organizadas
de acordo a essa harmonia. Então não há luta, não há disputa, não há nada disso. Há simplesmente uma vida evolutiva, onde a colaboração e a integração é o principal, né? É o que opera todas essas cidades, todos esses sistemas. Então ele é baseado em consciência, então é aí que a gente vê que a consciência cria a realidade, né? Então eu posso estar numa cidade evoluída porque a consciência, a frequência está em alinhamento com essa cidade, com essa realidade, com esses seres. Por quê? Porque a gente não, numa vibração mais baixa, não poderíamos acessar uma cidade como essa. Então por isso que elas não são divulgadas, não são colocadas numa mídia, porque os seres que habitam o planeta estariam destruindo mais, buscando destruir mais do que já destruíram, né? Com essa inconsciência toda em relação ao autodomínio da mente e tudo mais. Então, o principal fator que muda em relação às leis da Terra com essa mudança da transição planetária são justamente as leis passam a operar na superfície, as leis que passam a operar na superfície são leis evolutivas, são leis superiores, baseado em conduta, baseado em moral, baseado em frequência vibracional elevada. Então, aí a vida de superfície não tem mais essa situação, né? Por isso que essa roda, se chama essa roda de reencarnações, roda de samsara, ela deixa de existir, né? Porque o ser, isso na verdade foi criado pelo próprio sistema, fazendo o ser repetir experiências que ele já não necessitava mais. Por quê? Porque fazia ele chegar naquele processo todo que ele nasce, vai vivendo a vida, empurrando, né, achando que ele está vivendo, mas na verdade ele não está, ele está dentro de um programa fazendo coisas sem a consciência, sem o despertar, sem estar coligado à sua mente superior. Aí ele faz essa experiência, erra coisas e vai, sai, né, morre, enfim, sai desse corpo, mas ele continua, porque a consciência não acaba, né? Então ele só sai desse veículo, aí chega lá e fala, agora você tem que voltar para refazer a sua experiência, que você você não aprendeu determinadas coisas, e ele volta e faz tudo de novo e de novo. Então isso aí foi rompido, porque isso é um processo involutivo, não evolutivo, né? Que não permite o ser expandir, progredir em consciência e, consequentemente, evoluir, chegar em outros níveis de consciência, onde ele já não mais vai fazer esse tipo de experiência. Então isso praticamente, até como perguntaram, o que acontece justamente com os nossos corpos. O que acontece é que nós transcendemos a lei do nascimento e a lei da morte quando a gente transcende a consciência da terceira dimensão. Então a gente passa por um processo de transmutação, de sutilização, de mudança do corpo e passamos a ter um outro corpo, né? Então multidimensional, ele está em uma outra frequência e isso vai acontecendo nas outras dimensões. Então não existe mais esse processo, por isso que as pessoas falam, aí não existe mais esse medo de, e aí, o que vai acontecer comigo? Não, porque se você está evoluindo, você está num processo, se você está aqui ou em qualquer lugar físico, em outro lugar físico, você está levando a sua consciência. Então não tem que se preocupar muito, né, com onde você está. Enfim, as coisas são transitórias, elas podem mudar, você pode morar em outro lugar, fazer outro movimento, mas quem vai com você? É a sua consciência. Então a sua frequência, a sua consciência vão levar o seu avatar, digamos assim, né, justamente o seu instrumento para fazer experiências em outros lugares. Você pode viajar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, de acordo com aquilo que a sua versão, né, a sua versão melhorada, aquilo que você se transformou dentro dessa quinta dimensão. Então aí você vai ter uma mobilidade, uma facilidade exponencialmente elevada para que você possa fazer essas experiências, para que você possa evoluir, né, em conjunto com outros seres, com outras circunstâncias, que nada mais tem a ver com uma vida tridimensional, onde você está ali
circunscrito a leis meramente de superfície, né? Que você nasce, depois acaba e acabou tudo. Então, as mudanças no planeta são profundas e o que acontece energeticamente com o planeta, com a próprio despertar de Gaia e tudo isso, é justamente isso, é propiciar que a partir da mudança energética sejam implementados na Terra essas leis que favorecem a evolução da humanidade. Então a vida de superfície passa a ser uma outra, totalmente diferente, onde as pessoas elas já têm um nível de consciência mais elevado, não vão destruir nada e vão estar colaborando para a reconstrução, para a reorganização de tudo isso. Então o acompanhamento dos nossos irmãos superiores, né, nesse processo é fundamental, porque nós estamos aqui servindo de canal como representantes, né, de civilizações, enfim, de energias extraplanetárias que permitem que essas novas energias sejam ancoradas e a gente permite que elas sejam implementadas. Então a gente começa a viver as experiências das leis, percebendo claramente o que é uma lei de superfície e o que é uma lei evolutiva. Então, lei de superfície, na verdade, não existe. Existe uma organização, né, o que deveria ter sido, vamos chamar assim, que poderia ter sido, né, implementado. Se os seres tivessem escolhido, eles escolheram o livre-arbítrio. Então, eles escolheram ficar na dualidade. Eles escolheram sentir um monte de coisas. Porque se eles tivessem escolhido a lei evolutiva, eles já estariam numa vibração mais estável, mais organizada de amor, né? Porque a lei superior, ela imprime no ser o amor incondicional, que é a nossa energia do nosso Mestre Jesus, que é o amor crístico, né? A energia crística que favorece o diálogo, favorece as soluções, favorece os encontros, favorece a colaboração, favorece o funcionamento de um sistema, qualquer sistema humano civilizado. Então, sem essa energia crística, a gente não chega em lugar nenhum, porque o outro vai sempre ser o outro e vai ter sempre essa separação do céu e da terra, com um sistema no meio, dizendo, não, agora é para cá, agora é para lá. Então, com o rompimento dessa roda toda disso, essa é como se dissesse, isso saiu e essa energia nova entrou. Então, ela começou a reorganizar tudo para vivermos uma outra realidade, uma nova realidade. Obviamente que tudo isso tem o seu tempo e está tudo sendo organizado, existem fases dessa transição toda que vão acontecendo ao longo do caminho, mas que a gente vai percebendo cada vez mais por nós mesmos, a integração do nosso ser com essas realidades. Então é importante a gente estar atento, né, a esses movimentos e permitir que cada vez mais a gente esteja integrado à vida real, ou seja, a vida que eu estou presente aqui nesse momento e estou integrada às energias do momento e das leis que operam, as leis superiores, as leis evolutivas. E então se deixa de observar o restante, né, no sentido de manter, né, não é largar, mas é manter. Você vai aos poucos, aquilo você vai saindo, se desvencilhando daquelas coisas e apoiando aquilo que está no seu plano de alma, no seu plano divino, que é o que você tem que seguir. Mesmo que você não saiba ainda qual que é exatamente, porque não vem tudo assim escrito direitinho, né? A gente vai descobrindo também, vai percebendo e vai vivendo. Mas mesmo que não saiba, está num processo de elevação, continue, sempre buscando cada vez estar mais alinhado às frequências da nova Terra. Então as frequências internas nossas, elas se alinham à frequência da Terra para que a gente possa viver em unidade, viver em congruência, né? Então quando a gente fala manifestar algo,
Se você está em congruência com quem você é, aquilo tem que se dar, né? Não é uma forçação de barra, né? Mas é um direito divino, é uma lei divina. Por exemplo, numa civilização evoluída, a lei divina é a lei da vida. Então, todo ser tem direito de prosperar, todo ser tem direito à vida. Isso significa que as coisas necessárias, ele estando em corpo físico, elas devem ser atendidas, né? Então, os alimentos, as necessidades, entendendo que não é só necessidade, né? Entendendo que nós somos a abundância, porque estamos coligados à unidade, estamos coligados à fonte, à consciência. Então, a consciência não fica pedindo, a consciência é o todo, a consciência entrega. A gente só tem que permitir que as nossas energias, que o nosso ser se conecte àquilo que realmente faz sentido à vida, né? E não às ilusões das formas do mundo dessa superfície. Então essa superfície tende a mudar completamente porque não corresponde a uma lei evolutiva, né? Então a lei evolutiva é muito clara, é evolutiva, nós temos que nos alinhar, trabalhar constantemente, dia a dia, internamente, fazer a nossa parte, para que o todo, né, faça parte dele. Então, como as coisas vão se dar, não temos que ficar ali controlando, nós temos que soltar isso. Agora, aquilo que nós temos que fazer para permitir que aquilo se dê, isso nós temos que fazer, que é a nossa parte, né? Então, como disse aí o nosso mestre, a gente faz a nossa parte e o todo faz a dele. E aí tudo vai se integrando, vai se unindo. E aí, com esse movimento que a gente faz, é muito importante que cada um de nós faça esse movimento, de fato, deixando para lá as coisas que já não correspondem mais. Por quê? Porque quando a gente faz esse movimento, nós estamos implementando, trazendo o céu para a terra, literalmente. Então, nós estamos divulgando, estamos fazendo, então, estamos transmitindo, estamos fazendo, estamos levando a energia, estamos implementando a energia, estamos vivendo essa lei. Aí nós estamos percebendo como aquilo funciona. Então ela está acontecendo. Nós estamos permitindo que ela aconteça, porque nós somos os canais fundamentais para que essas energias sejam trazidas, né, para essa realidade disponíveis para que elas aconteçam, né? Então, as outras, elas vão sendo transmutadas, elas vão sendo transcendidas. Por quê? Porque aí não tem mais ninguém vivendo aquelas. Então, esse é o objetivo, né? O objetivo é a gente estar nas leis corretas, com a frequência correta, nós acessamos essas energias. Acessando elas, nós implementamos essas leis e passamos a vivê-las. Então veja que fantástico, né? Então não tem peça solta aí, nós somos responsáveis por isso e somos orientados e vamos fazendo esses movimentos de permissão, que ele é muito mais de permissão do que de entendimento intelectual, deixa eu ver qual que é, não é isso, é você perceber e permitir. Permitir significa que você está atuando, agindo de uma maneira diferente daquela que você atuava antes. Por quê? Porque a lei superior, ela atua diferente de uma lei física, né? Material física. Então você tem que o crer, né, para ver, né? É o contrário. Então tudo é o contrário numa lei superior, né? Você tem que se adequar a essas energias, se adequar a esses movimentos e ir soltando as rédeas para que as coisas possam acontecer e serem implementadas com facilidade e sem esforço. Então, a ideia de uma lei superior não tem esforço. Esse esforço todo de uma superfície da Terra que fica fazendo barulho, isso não existe. Isso, na verdade, é uma lei, são ilusões, né? Então, vamos considerar que tudo isso são efeitos que estão passando por mudanças, justamente porque a lei
que corresponde, que vem lá do alto, mudou. Então tudo que vai descer para cá tem que mudar e tem que refletir esse novo cenário. Então o cenário ele vai ter que ser ajustado aos poucos, né? Mas isso está em curso e é irreversível. Então, ou seja, o planeta se tornará um planeta consagrado, uma energia consagrada, e o importante é que nós possamos fazer isso nós mesmos. Então nós temos que nos consagrar. Então, vai chegar um ponto que a gente percebe que as nossas energias estão muito mais alinhadas, que tudo está muito mais organizado e que a gente está vivendo aqui. Vivendo. Então isso é se consagrar, e você está sendo aquilo, já não tem mais coisas no caminho que obstruem, obstáculos, etc. Porque você já tomou a ação, a sua consciência assumiu o comando e falou assim, não, agora estamos sob leis evolutivas. Então todo o seu ser vai ser permeado por essas leis, por essas energias, e ele vai começar a ter a atuação coerente com esse novo, digamos, esse novo humano, né? Esse ser que passa a ser espiritualizado, né? É um ser que tem a espiritualidade desenvolvida, que começa a despertar a sua percepção para outras realidades, que começa a acessar outras realidades, outras civilizações, começa a perceber que não está sozinho no mundo. E aí ele vai mudando também suas relações. Isso muda bastante, né? Porque você já não consegue mais ter determinadas relações, mas passa a ter outras. Então todo esse movimento vai acontecendo e a gente tem que estar consciente, o mais consciente possível nesse movimento para a gente perceber. O que é importante nesse caso, né? O importante é que a consciência imprima. Então existem momentos que você saca o negócio. Você vê que aquilo não veio da sua mente, aquilo veio de um outro nível. É muito sutil, mas acontece e você percebe aquele movimento. Esses movimentos são os movimentos que estão imprimindo na consciência aquilo que você alcançou, que você percebeu. É como se dissesse, são seus resultados, entre aspas, que são invisíveis para os demais e invisíveis para o mundo. Eles são visíveis e perceptíveis para você e para o seu próprio processo interno, para que você possa compreender em que nível você está e o que está acontecendo, como você está superando até crenças e coisas que já não servem mais. Então, quando você vê esse movimento, sente esse movimento, vive e imprime isso em você, é o sinal de que você está evoluindo, que você está crescendo, e aí você continua, porque isso vai rompendo. Então tende a romper uma série de energias contrárias, que já não, crenças que não correspondem mais, que elas estão focadas nessas velhas leis. Nas velhas leis de que a velha lei diz que quem é o co-criador, né? É uma coisa lá fora. Então, a lei superior não, a lei superior nos dá o comando e o poder interno de perceber que nós somos co-criadores e que nós temos que estar alinhados, organizados para comandar. Esse comando, que não é uma imposição, mas ele precisa ser firme, porque senão desanda, para a ação. Então a ação consciente não pode ser também uma ação doida, mas uma ação que você toma dentro de você e fala, não, esse é o meu caminho. Eu tenho uma bifurcação aqui, né? Então para onde eu vou? Para cá ou para cá? A sua consciência vai tomar a ação e vai falar, é esse aqui. Então aí você vai, é esse, então vamos. E aí você aciona, permite e começa a viver essas energias, essas leis, para que elas possam imprimir em você. Então é muito importante a experiência. A experiência é super importante, porque se a gente tem um slide, né, tem lá, está escrito todas as leis, você está entendendo a lei intelectualmente, você não está vivendo ela, é muito complicado de você entender, de você perceber o que significa aquilo. Então no passado eu também li muitas leis superiores,
E muitas coisas ficavam no ar, né? Então, o que é a lei da correspondência, por exemplo? Então, hoje, você começar a viver essa lei, você percebeu que está em cima, como que está embaixo, que está em cima, você, o próprio céu, que você somente está embaixo. O que eu estou falando, né? Está vindo de cima, está embaixo. O que está dentro de mim está fora. Eu estou refletindo, ou seja, o que tem dentro de mim, estou refletindo para fora. Eu estou sendo. Então, essa lei da correspondência que está em cima é como que está embaixo, que está dentro é como que está fora. É fundamental para você perceber que não tem outra coisa, que não tem alguma outra coisa te impondo, que é só crenças da pessoa, né? A pessoa fala, você pode levantar daí, a pessoa fala, mas será? Não tem nada impedindo. Então, quando você arranja todo esse circuito, você vai passar a atuar como aquilo que você é. E não tem outra coisa, você tem um modelo, você tem um arquétipo, tem um plano e você vai seguir aquilo com integridade, né? Mas sempre percebendo essas energias do momento, né? Porque, lembra, no agora é onde tudo está mudando. Então, muitas energias estão entrando no planeta e estão levando a gente para perceber novas coisas. A gente só tem que estar disponível. Então, a gente tem que estar disponível o tempo todo. Então, não se alarmar com as coisas, né? Mas entender que a lei de superfície de um planeta é, na verdade, uma vida onde as pessoas estão na mente. 100% do tempo elas estão numa mente concreta, olhando para fora, olhando para o vizinho, reclamando não sei de quem, e elas estão vivendo totalmente exteriorizadas. Então isso não leva o ser a evoluir, porque ele está procurando lá fora alguma evidência de alguma coisa. Então essas leis elas serão, muitas já estão sendo, como essa da reencarnação, elas estão sendo rompidas, estão sendo modificadas, porque ninguém vai voltar para fazer a mesma cena. Ninguém vai voltar. Então, se transcendeu, se está num processo evolutivo, você não vai voltar para fazer a mesma coisa, né? Porque você já entendeu parte do processo, você continua, você vai continuar. Então, essas leis tendem a serem modificadas e já não terem mais validade, não terem mais sentido, né? Diante de um processo maior, de um processo de evolução, de um processo de ascensão da humanidade. Então, atenção a essas mudanças, né? E vamos seguindo a nossa energia, a nossa intuição, as frequências que nos vão sendo disponibilizadas e aí a gente vai acessando todas essas leis. Mas o importante, não se esqueça, o importante é você vivê-las. Então, você tem que viver, imprimir essas coisas na sua consciência, porque ali é como se dissesse, você tem um registro daquilo que você sacou, daquilo que você percebeu, daquilo que você transcendeu. E aquilo vai com você. Qualquer momento que você precisar, está lá. Não importa onde você esteja, está registrado dentro da sua consciência. Então essa é o grande movimento, né, da consciência, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo arruma, e que a gente tem que só permitir. Gratidão.